alô, queridos amigos da Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Hoje estamos aqui com mais um episódio de Negócios em Cena. É aquela série em que nós trazemos uma pessoa convidada que vai ter um conteúdo muito interessante. E hoje nós temos aqui além de amigo, uma pessoa que colabora com a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, está presente no nosso cotidiano e que tem hoje aqui uma informação bem assim recente de uma viagem que ele fez, de um evento que ele acompanhou. Mas antes, o Lucas Daiber, eu agradeço a sua presença, a sua generosidade aqui em compartilhar o seu tempo. E a primeira coisa que eu sempre pergunto é: como é que você gosta de se apresentar para as pessoas? Em vez de eu ter aqui um texto dizendo, Lucas, é isso, aquilo, como é que você gosta de se apresentar? Aí, fala para o nosso pessoal que estará nos acompanhando. Bacana, legal. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar no espaço da BMN, essa entidade tão importante. Também a alegria em ser vice-presidente da entidade, estar com vocês. Vamos lá, como eu gosto de me apresentar, numa situação como essa. Primeiro, sou pai de 2 crianças pequenas, uma de 10, uma de 6 anos, uma menina e um menino, Sofia e Dante. Quem passou pela pandemia com criança pequena em casa sabe que isso tem que ir para o currículo, então tem essa parte importante da minha trajetória. E sou sócio e vice-presidente de estratégia da Binder, que é um grupo de comunicação. Tenho a alegria de ter grandes sócios ao meu lado: Glaucio Binder, Igor Binder, Marcos Apóstolo, Lorena Oliveira, Flávio Cordeiro. Então, é sempre um desafio maravilhoso a gente pensar o futuro do negócio, o futuro de diversas marcas que compartilham suas estratégias com a gente. E sou curador e organizador do Grupo Brasil Varejo, que realiza missões para alguns dos principais festivais mundo afora. Para SXSW, que vai ser daqui a pouquinho, em março, a gente está com uma missão. NRF, que é esse evento de varejo que eu acabei de voltar, que aconteceu... Isso do qual nós vamos conversar bastante. Que vamos conversar, aconteceu em janeiro, em Nova York. Vamos também para o Web Summit, para o Cannes Lions. Somos a agência oficial do Rio Innovation Week. Estamos no Web Summit Rio. Então, essa virou uma parte importante também do negócio, né? A gente está conectado com as grandes discussões mundiais, quais são os vetores de transformação, tenta trazer esse conteúdo, traduzir para a nossa realidade, sempre pensando na realidade brasileira, como que a gente pega as discussões que o mundo está trazendo sobre o futuro dos negócios, das relações, da sociedade, como que a gente pode interpretar para dentro do Brasil e do desafio que as marcas e empresas aqui têm no nosso país. E hoje o nosso bate-papo aqui, que é como bate-papo de bar. Bora. A gente vai conversando e inovação, tecnologia e inovação, eu acho que é a essência do que você hoje tem acompanhado em todas essas viagens e esses eventos de que participa. E esse recente que você esteve agora em janeiro, dá um painel do que foi o evento, daquilo que você viu, o que dá para traduzir aqui para o nosso mercado, até como um olhar futuro. Então, eu tive com um grupo de 40 executivos ao lado de outros curadores. Então eu sou um dos organizadores da missão. Então já estamos numa parceria há alguns anos com a Samantha Pinto, que é a fundadora do grupo, né, da Brasil Varejo, que já faz missões há mais de 20 anos para a NRF em Nova York, a maior feira de varejo do mundo. E ao meu lado a gente tinha outros grandes curadores. Então tinha o Guto Rocha, a Mari Gucci, e também a Simone Sancho. Então, a gente estava muito bem servido de pessoas com visões diferentes de negócio, de marca, e foi uma experiência muito legal. A gente levou esses executivos para conhecer empresas inovadoras em Nova York, empresas que estão liderando a disrupção e inovação. Visitamos lojas. Só varejo? Na verdade, o varejo é uma pauta importante porque o evento é sobre varejo, mas a gente visitou, por exemplo, a empresa, a gente visitou a Mastercard, a SAP, a gente visitou o LinkedIn. Então, claro que é sobre varejo, mas não somente sobre varejo. E a gente visitou algumas das lojas mais legais, assim, que estão, como eu falei, liderando essa nova visão do varejo físico. Então, a gente visitou a Tomorrow, que é uma loja conceito para você conhecer as tecnologias mais inovadoras, então tecnologias que a gente nem
imagina que existam, tem lá um gadget para vender, então o espaço de experimentação é um espaço que você pode ter imersões com a tecnologia. Então levamos o grupo para conhecer essa loja, levamos o grupo para conhecer a Printemps, que é uma rede francesa centenária que abriu agora a primeira loja em Nova York e é um desbunde. A loja é um absurdo, eles pegaram um espaço que era um espaço desativado de um banco, né, do antigo Banco de Nova York, e recuperaram o espaço e trouxeram a marca autoral da Printemps para um lugar realmente muito bacana, uma loja de departamento de alto luxo. E mantiveram o mesmo design assim da loja que tem na França ou adaptaram completamente nova? Eles mantêm a pegada francesa, então é como se você estivesse entrando num apartamento lindo de Paris, mas cada ambiente com uma decoração distinta, com toda a arquitetura da Laura Gonzalez, que é uma arquiteta reconhecida internacionalmente, muito material orgânico, então é uma visão do antigo com o que a gente precisa trazer de novo para as lojas e para experiências de loja. Então uma compra muito fluida, você tem concierges na loja, então visitamos também essa loja. Estou tentando dar uma geral para a gente aprofundar depois em cada experiência dessa. Fomos para a Tesla, e aí com uma visão de olhar uma marca que criou praticamente o mercado de carros elétricos, né, para valer no mundo, e hoje é uma marca que está sendo desafiada pela tecnologia chinesa, acabou de perder a liderança. Então, cada loja que a gente ia visitando, a gente ia fazendo essa interpretação. A gente visitou a Travel Agency, que é uma loja, uma rede de cannabis, só que parece estar entrando numa loja da Apple. E aí você vai ver, são produtos de cannabis, né, ligados a cannabis, né? Então é CBD e THC, então CBD para relaxar, o THC para, né, ficar com um estado alterado de consciência. E aí quando você vai na loja, você entende a linguagem deles, que não é sobre o produto em si, mas é sobre a viagem que você quer fazer, para qual lugar você quer ir, você quer relaxar, você quer... E também tem a parte medicinal? Tem toda a parte medicinal, mas a pegada da Travel Agency eu levo você para o lugar que você quiser. Seja você um iniciante nesse universo ou não. Então você quer relaxar, você quer dormir, você quer ter foco, você quer ficar alegre, você quer dar risada, né, que é o que a gente associa, quem faz uso de cannabis. Mas assim, é um universo muito amplo, né? Agora, você falou em lojas conceito. Quando a gente pensa em loja conceito, é alguma coisa, digamos, que está em desenvolvimento para um tempo assim, ali aparecer e estar no nosso cotidiano. Nessas lojas você encontrou alguma coisa que, digamos, já cabe hoje, já se usaria hoje em dia? Então, ótima pergunta, Mário. Você sabe como a gente observa que a gente já faz isso há muitos anos, essa viagem com os executivos, e eu saio exausto, né? Porque imagina que a gente tem que, junto com os outros cuidadores, escolher quais são as lojas que a gente vai visitar, organizar isso em linhas temáticas e estudar muito, né? Então, por exemplo, para levar o pessoal na Tesla, a gente estuda muito a história da marca, a história do mercado de carros elétricos, o que está acontecendo com esse universo. Quando a gente vai numa loja de departamento como a Printemps, a gente estuda a Printemps, a Macy's, a Neiman Marcus, todas as concorrentes dentro do mesmo segmento. Quando a gente vai falar de tecnologia, a gente estuda o que está acontecendo no mercado de tecnologia. Então, é uma viagem transformadora, né? Aí o que a gente pega dessa sua pergunta? Tá bom, mas isso já dá para aplicar? Aí é que eu acho que está a grande sacada. Quando a gente vê a loja conceito ou vê quem está inaugurando a disrupção, a gente tem que ter muito cuidado, porque aponta caminhos, mas não necessariamente aquele modelo para de pé. Por exemplo, o modelo da Tomorrow, você entra numa loja que tem equipamentos de tecnologia variados, então tem uma cama de massagem, tem óculos imersivos, o som melhor do mundo para você, o melhor fone de ouvido do mundo, para você curtir uma música. Então, ali você vê que tem uma ideia de colocar você com o que existe de mais avançado em tecnologia, dentro de uma experiência imersiva, que você também pode pagar para curtir por alguns minutos aqueles produtos e aqueles equipamentos. Agora, será que esse modelo para de pé? Essa é uma ótima questão, porque em alguns momentos, a gente que já faz isso já há alguns anos, em alguns momentos você viu marcas e lojas que chegavam com uma proposta completamente disruptiva, todo mundo ia lá, pô, caramba, vamos trazer esse modelo para o Brasil.
e no ano seguinte o negócio faliu em Nova York. Então Nova York tem esse lado de experimentação, de laboratório. Então a gente sempre tenta olhar por que essa loja está surgindo com esse conceito, quais são os vetores de transformação, o que está acontecendo com a sociedade, qual o comportamento. Agora, o modelo para de pé, o tempo vai dizer. Eu brinco que essa predição do futuro, ela já começa furada pelo próprio aprendizado que a gente tira da NRF. Então pensa que a gente já faz esse grupo, essa missão já há alguns anos. Em 2020, em janeiro de 2020, eu estava em Nova York, como estava esse ano, e a gente com uma missão e visitamos lá várias lojas, fizemos a mesma coisa e chegamos na NRF. A NRF são 3 dias de palestras, de painel, com várias marcas importantes americanas, né? Então, geralmente tem marcas de tecnologia, Amazon, Google, tem marca do mercado de loja de departamento, então Target está lá, tá Macy's, tão grandes marcas, Nike, REI, etc. Então você vai lá e vê o que essas pessoas falam sobre o futuro. Fizeram várias previsões em 2020 que o ano ia ser espetacular. E ao mesmo tempo a gente via na televisão, quando a gente saía do Jacob Javits, que é um auditório espetacular, lindo, onde acontece a NRF, a gente saía de lá de noite e via na televisão que tinha um vírus que estava aparecendo na China. E naquele momento, nossa, mas já tem hospital para o vírus, caramba, que loucura é isso? Qual é o nome? Não, é Covid, tá? E a NRF terminou sem se falar nesse vírus. A gente só via no noticiário, e isso foi em janeiro. A gente sabe do final dessa história. Em março, a pandemia chegou para valer no nosso país, e Nova York, já em abril, virou o epicentro da Covid no mundo, e o Jacob Javits, que poucos meses antes, tinha recebido a NRF, virou um hospital de campanha. Então, eu uso esse exemplo para falar, cara, a gente estava no Jacob Javits discutindo o futuro do varejo, o futuro dos negócios. Poucos meses depois, aquelas previsões todas foram derrubadas e surgiu um vírus que mudou a nossa vida de maneira absolutamente definitiva. Eu brinco que impacta até hoje, né? A gente talvez não estivesse gravando esse podcast aqui, nesse belo estúdio, se Covid não tivesse acontecido. A tecnologia já existia, tecnologia para fazer reunião virtual já existia, mas a gente não usava, né? A gente ainda tinha um conceito. Quantas vezes, Mário, você não pegou um avião para ir para São Paulo, para ir para qualquer outra capital e voltar no mesmo dia? A gente fez isso várias vezes. Então, assim, o mundo mudou radicalmente do que foi aquela previsão. Então, eu digo isso para mostrar que a gente precisa ter muito cuidado na hora de olhar essas lojas, conceito e todas essas previsões e aplicar no nosso negócio. Então, o que a gente tenta fazer com o nosso grupo é promover discussões que sejam relevantes, entender de Brasil, entender das realidades distintas e olhar para esse aprendizado com cuidado para a gente traduzir e implementar. Mas eu não tenho dúvida que quando a gente consegue fazer isso de maneira eficiente, quem faz uso dessa informação e dessa troca acaba surfando uma onda na frente dos demais. Eu acompanho muito o trabalho do Copenhagen Institute for Future Studies. A Fátima Rendeiro, inclusive, era uma futurista, né, do grupo. E o interessante é que tudo aquilo que eles trabalham como esse olhar futuro tem aquela ideia de gerar cenários, né? Então, cenários alternativos. Então, quando você comenta, digamos, das tecnologias, dessas coisas todas que você vai vendo a cada ano, né? Sim. E a gente tenta projetar para o futuro o que será que sustenta de pé, você tem você pessoalmente, né? Você tem essa coisa de, deixa eu pensar nesse cenário aqui alternativo, ou positivo, negativo, quando olha Brasil, quando olha o consumidor brasileiro. Aliás, você, com a agência, você certamente tem muita sensibilidade, né, do comportamento da sociedade, do comportamento do consumidor.
Você costuma decodificar aquilo que você vê nesses eventos com essa visão de cenários? E como é que você tem sentido que o nosso cenário ele caminha para que lado? Adoro. Ainda mais quando se fala em robótica, né? Sim, eu adoro o trabalho do Copenhagen, acompanho, a metodologia deles é muito interessante. Tem algumas metodologias, né, que fazem essa construção de cenários futuros. A MWeb é uma que faz isso também de maneira magistral. Ela faz sempre no SXSW, que esse festival aconteceu em março agora, o lançamento do report dela sobre o que são as previsões para o ano, né, em várias categorias, muito bem organizado. Como que a gente faz? Qual é a leitura que a gente tenta fazer? A gente cruza informações. Hoje a gente consegue pegar esse conhecimento todo que a gente viu em Nova York, a gente pega as palestras todas, as transcrições das palestras, o conteúdo que a gente gera muito conteúdo. Aliás, eu convido a turma que estiver assistindo a gente para acompanhar o perfil da Binder, @Binder e @Brasil Varejo, tem muito conteúdo lá sobre a NRF. Então a gente traz isso, e aí aqui a gente cruza com dados psicográficos, demográficos, com o que a gente tem de levantamentos, pesquisas feitas que são públicas, que são abertas, além de ferramentas de assinatura que a gente também tem de acompanhamento de tendências, né? E aí a gente faz algumas interpretações nossas, e é um pouco esse o objetivo dos encontros que a gente promove depois no Brasil. A gente agora está rodando algumas capitais no Brasil para trazer o conteúdo da NRF, né? Então, o nosso grupo já foi para Porto Alegre, vamos fazer em São Paulo, a gente vai para o interior de São Paulo também, semana que vem, vamos fazer em Brasília, estamos organizando uma data para fazer no Rio de Janeiro também o evento. Então, essas discussões têm como objetivo a gente apontar o que a gente levantou de vetores de transformação lá e o que está acontecendo no Brasil e promover essa discussão. Mas, independente do modelo, e assim, a gente acompanha vários, né, como eu falei, e faz a nossa tradução, o que realmente importa, e no final, na última linha, e eu acho essa uma reflexão importante, não é a tecnologia em si. Então, agora a gente voltou da NRF e o que está sendo discutido é o comércio agêntico, né, por meio de agentes. Então, eles falam do agentic commerce, que seria a gente passar a comprar não mais por um e-commerce, não mais pela próprio live commerce ou pela rede social, pelo agente. O agente já te indicando o que você vai comprar. Então, isso gera uma nova reflexão. E aí você fala, mas a gente é um intermediário. Então, ele passaria a ser o seu consultor, né? Ele seria o portal para o mundo digital. Então, assim como esse ano foi o comércio agêntico, na tradução, você teria no ano anterior a IA, metaverso, lá atrás o e-commerce, o social commerce. Então, sempre tem uma tecnologia, mas no final o que importa? Não é a tecnologia, porque a gente vive um momento de transformação exponencial. E é fácil a gente olhar para o lugar errado, porque quando está tudo se movimentando muito rápido, e é óbvio que a gente tem essa... você como profissional de marketing, Mário, você está acostumado a ouvir, o mundo está transformando. Quantas vezes a gente não escuta isso? Na nossa vida sempre foi isso. O publicitário sempre teve que se reinventar, mas o que certamente a gente está vendo que é uma novidade, e não sei se você concorda comigo, é que acelerou. E está acelerando, que é a coisa do exponencial. Então basta a gente olhar na linha do tempo, o ChatGPT foi lançado em 2022. É muito pouco tempo, em novembro de 2022. E olha só o que aconteceu com a nossa vida. Eu falo ChatGPT porque ele inaugurou a conversa, usar uma IA que já existia, né, para falar com você. Mário, o que você quer? Então, o que eu vejo nesse ambiente em transformação é que a gente se perde. E o que importa, e aí é um pouco até da visão do antropólogo, que a antropologia é um tema que me interessa muito, no final é sobre gente. Então está passando o mundo rápido. É a tecnologia? Não, calma. É a pessoa. E ali a mudança do comportamento das pessoas, que evidentemente a tecnologia em algum momento ela muda o comportamento das pessoas. Então o que a gente tem que olhar a tecnologia importa.
Evidentemente, ela vai ser uma chave, muitas vezes, para você resetar e reinventar o seu negócio. Mas o que importa mesmo na última linha é como está mudando o comportamento do consumidor. Ali que está a chave. Então, em relação a isso que você está falando, eu quero fazer duas observações. Uma, historicamente, se a gente usar a linguagem do passado, quando se falava em tecnologia, a gente falava assim, hardware e software. Sim. Ou seja, aquilo que é a máquina, que é a base, e aquilo que é o programa que rodava na máquina. Resumidamente, essa era a ideia que vinha. Aí, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente foi tendo uma coisa que começou a se mesclar, e fala-se plataforma. E depois eu até posso te mandar um gráfico recente que eu estava analisando, olhando os Estados Unidos. Hoje em dia, o percentual de investimento que se tem em software de inteligência artificial, comparando com o Produto Interno Bruto americano, ele está muito maior do que sempre se investiu em toda a história do desenvolvimento tecnológico, desde quando começou a ter carro e energia elétrica, internet, ou seja, hoje em dia está se trabalhando, investindo muito nesse nível do software. E quando eu falo, então, software, a gente está falando da interação que a tecnologia vai ter com a pessoa. Sim. Daí tantas startups aparecendo e etc. Então, quando você fala que tudo se resume a pessoas, no fundo a gente está falando, se resume a como as pessoas vão ter facilidades para utilizar aquilo que é o desenvolvimento tecnológico, sejam as plataformas, sejam as bases de dados, sejam os centros de processamento, etc. Então, você sente isso quando você visita esses eventos, que o que está se investindo é muito mais em como as pessoas podem tirar proveito da tecnologia? Eu entendi. Eu vou até tentar pegar um ponto que você trouxe sobre o investimento em IA. Hoje existe uma crença que tem uma bolha financeira em torno da IA. O que é isso? Porque no final, todo o investimento que você tem, esses round tables que essas startups colocam para investidor, trabalham em cima de uma expectativa. Então a Bolsa de Valores nada mais é do que um grande balcão de expectativa. Você está comprando participação dentro de uma empresa, dentro de uma startup, dentro de um negócio, acreditando que aquilo vai subir. E o que se acredita hoje, boa parte dos especialistas, né, que acompanham, olha, o dinheiro está muito acima do que a entrega real da IA por enquanto. Porque a startup para todo lado, vendendo uma infinidade de soluções. Então vamos tomar cuidado, porque a rampa está muito inclinada. E a boca do jacaré talvez esteja abrindo muito entre expectativa, até aquele meme, né, da rede social, expectativa e realidade. A IA é uma realidade, mas talvez ela não entregue o resultado nessa expectativa que se abriu. Esse é um ponto. Agora, isso quer dizer que a IA, por si só, então, é uma farsa? Ou é uma invenção? Não acredito. Eu entendo que no longo prazo, e aí Gartner, tem um gráfico de Gartner que eu acho que é maravilhoso quando fala de tecnologia, toda tecnologia ela tem um gatilho, então ela surge. Em algum momento, ela pode, se ela continuar sendo uma tendência, ter um pico de expectativa. Vai mudar o mundo, metaverso vai mudar o mundo. Aí tem depois a desilusão. Pô, não serve para nada. Compra metaverso, não, agora vende, não serve, não quero mais fazer isso. Até chegar num platô de produtividade. A IA está entrando no seu platô de produtividade, mas talvez esteja ainda abaixo do que seria o pico. Mas que essa tecnologia vai mudar radicalmente a maneira que a gente trabalha, a maneira que a gente vive, eu diria que eu tenho poucas dúvidas disso. Eu acho que a gente vai ser muito transformado pela IA. E aí, pegando até as palavras do Sundar Pichai, que é o CEO do Google, que falou na NRF, a tendência da IA é ficar invisível.
Assim como a gente não fica aqui falando sobre o digital, sobre a internet, porque virou ar. A gente está aqui falando e esse conteúdo vai, evidentemente, tomar as plataformas. Então, a IA vai virar ar. Vai ser algo que vai estar cercando a gente. E no final, o que a gente vai ter que olhar é como isso está mudando o comportamento. E só para voltar para o ChatGPT, a tecnologia foi revolucionária, criou-se um chat. Você agora conversa com a IA, ela saiu dos bastidores e foi para mesa. Mário, o que você quer? O que mudou? Foi o ChatGPT? Na verdade, não é exatamente o ChatGPT. O que mudou foi a adoção das pessoas. O ChatGPT, num espaço muito rápido, foi aceito. E hoje é difícil imaginar alguém que esteja assistindo o nosso conteúdo que já não tenha conversado, que talvez não converse todo dia, toda semana, com algum agente entre os vários que estão disponíveis no mercado. Então, essa adoção, ela muda o jogo, e aí vale dizer, quando a gente fala de comércio, para fazer uma ponte com o que a gente estava falando, comércio, dinheiro, o portal do digital. Hoje, quando a gente pensa a internet, a gente pensa muito a internet como uma tela branca, em branco do Google, que você, eu, o Ulisses, que está aqui com a gente gravando, vai lá e digita o que quer. Pô, quero saber sobre eleição, quero saber sobre o jogador tal, quero saber sobre o relacionamento Y. Você começa a partir dali a explorar. O que está acontecendo com os agentes? Ainda é um mercado que está crescendo, ainda está na infância, mas ele pode representar a nova porta da gente para o mundo digital. Pensa que o Google monopolizou a porta para o mundo digital, não à toa ele transformou isso num negócio multibilionário, que é você receber por cada um que vai, clica no link, ele passou a vender isso. E no momento que eu tenho um agente, que eu não dependo mais dessa nova lógica, dessa lógica antiga, eu tenho uma nova lógica, aí tem um terreno em disputa que vai além dos agentes em si. E quando a gente fala do agente atuando como um consultor de vendas, aí olha como é que isso muda radicalmente os negócios. Porque além dele recomendar para você o carro, além dele recomendar para você o melhor leite sem lactose para a sua família, o pão sem glúten, o sorvete mais saboroso, ele vai falar para você assim, compra aqui, clica e compra aqui. Então, tem um território em disputa. É um influenciador diferente? Eu diria que ele, diferente de um influenciador, o influenciador, querendo ou não, ele ainda segue uma lógica de emissor-receptor. Emissor-receptor. O que o agente tem diferente de um influenciador? Ele entra dentro da sua mente e pega informação de uma maneira que um influenciador digital nunca teve acesso. Então, hoje o que a gente vê é que tem milhões de pessoas, tem até um dado que é assustador de quantas pessoas já estão fazendo uso de psicólogos virtuais, agentes atuando como psicólogos, agentes atuando como médicos. No momento que você mentores, tem... Mentores. No momento que você tem isso, eu estou acessando uma camada da sua mente, né? Pensa que um psicólogo sabe o seu inconsciente. Muitas vezes você está colocando lá e ele está fazendo conexões. Esse agente tem um acesso a uma informação que é assustadora, que a gente nunca entregou para uma tecnologia em todos os tempos. E esse talvez seja o ponto que a gente tem que discutir. Olha como isso é perigoso no momento em que esse agente, no final, está sendo motivado a te vender algo, a capturar a sua atenção para entregar algum produto. Tem um novo universo se formando, tem várias questões para a gente discutir, mas o comércio por meio de agentes pode ser uma revolução muito maior do que a gente imagina nesse momento, porque vai mudar a maneira que a gente interage com o universo digital. Pensa que vai ter, já tem, né? Mas daqui a pouco a gente vai ter mais no Brasil e no mundo brinquedos com inteligência artificial embutida. Então já existe uma parceria entre a Mattel e a OpenAI para lançar brinquedos com IA. Uma criança já está entregando para uma tecnologia dados diferentes de comportamento, de como pensa, qual é o medo, qual é a razão de alegria. Olha o nível de informação que você está entregando para essa máquina. Então, diferente de um influenciador digital,
o agente talvez conheça mais sobre você do que você imagina. O Harari, Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, ele é homossexual. E ele fala, olha, se ele fosse um adolescente com rede social na época, ele fala, talvez a rede social já soubesse que ele era homossexual antes dele ter essa consciência. A rede social já tem o algoritmo que bebe do que você entrega para ela. Agora, no momento que você inicia uma conversa, que você faz terapia, no momento em que isso vira relacionamento, que isso vira médico, que isso vira o seu melhor amigo, você está entregando muito mais informação. A IBM não criou o Watson, né, que é não é o médico lá, computador que hoje identifica a doença, prescreve caminhos. Exato. Agora, vale dizer, o OpenAI está lançando o ChatGPT Health, que vai ser uma categoria cujo objetivo é você colocar exame, colocar o seu histórico de saúde e ele virar o seu médico particular. É óbvio que isso tem questões, né? Poxa, será que as pessoas vão deixar de ir para o médico? Mas é evidente que tem benefícios também, né? Então a gente vai ter que saber equilibrar esses dois pratinhos. Mas a coisa do agente, ela traz uma novidade que é você entregar os seus desejos, os seus medos mais íntimos, assim como você entrega para um psicólogo, para uma máquina que pode traduzir isso depois como venda de produtos, como uma forma de capturar e manter a sua atenção. Eu quero tocar em dois pontos que você fala muito em suas palestras, né? E que eu acho interessante trazer aqui para o pessoal de casa, dois pontos que o Lucas sempre aborda nas palestras. Como ele falou, a gente está numa época de desenvolvimento exponencial, de transformação exponencial, mas tem dois pontos que chamam a atenção. Um, que é a questão da regulação, ou seja, cada vez mais fica evidente que é necessária uma regulação para esse ambiente todo, né? Essa novidade toda que está aparecendo. E o outro ponto, que aí você vai além, né? É um olhar que não é tão distante, mas que se fala em transhumanismo. Dá para você dar uma pitada para nossa turma aqui sobre esses dois aspectos? Como é que você que vivencia esse ambiente no mundo, essas tendências todas, como é que você decodifica tudo que vê dentro dessas duas frentes? A questão da regulação e o transhumanismo. Vamos então começar pela regulação. Como eu falei, o agente e a maneira que a gente está usando essa tecnologia e o rumo que isso está tomando até as redes sociais, né, a quantidade de informação que a gente compartilha, eu acho que é um assunto que deixa de ser do ambiente de tecnologia, não pode ser discutido só por engenheiros e tem que ser discutido pela sociedade como um todo. Então a gente está vendo o impacto que a rede social tem na democracia, nos relacionamentos, enfim, na visão que as pessoas têm sobre a realidade. Então é uma coisa muito maior do que só uma rede social. É uma coisa muito maior do que um agente. Eu falei aqui de todos os exemplos de como isso pode virar no final comércio, como isso vira dinheiro, né, no final do dia. Então temos que discutir, não tem aquele filme, precisamos falar sobre Kevin, precisamos falar sobre regulação. E ética, né, no caso. E aí trazer filósofo, político, advogado, enfim, médico, vamos trazer a sociedade, pessoas comuns, veículos de mídia. A gente precisa discutir isso entendendo que tem benefícios poderosos, mas que existem sombras, né? Riscos, né? Riscos envolvidos. Como eu falei, é um mundo que a gente tem que tomar cuidado. Eu não sou catastrófico, tem muita gente que é catastrófica, que acha que a gente está vivendo a realidade do Terminator, né, a distopia. Não sou dessa linha, mas eu tenho a visão que a gente precisa tornar essa discussão pública, e eu percebo que ainda tem ilhas de conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo e não é uma visão de toda a sociedade, especialmente num país
periférico como o Brasil, que é periférico também na adoção da tecnologia, que não é um país que está liderando essa revolução tecnológica, isso ainda é mais sensível para a gente. Então a IA pode ajudar a gente de uma maneira impressionante a chegar na base da pirâmide, levando uma nova educação, mas é claro, como que vai ser organizado isso? Será que o rico vai passar a ter um tutor de carne e osso e quem não tem acesso vai ficar só com a máquina? E que máquina é essa? Quais são os riscos e benefícios? Mas que os benefícios estão na mesa, eu não tenho dúvida. Aí eu vou para outra linha que você muito bem colocou, Mário, assim, transhumanismo. Eu acho que esse é um dos potenciais benefícios dessa revolução que a gente está vivendo, dessa transformação exponencial. Pensa que a gente já está vivendo um mundo em que a gente convive com os clones digitais. Então a gente vai ter cidades que são clones digitais, isso já está acontecendo, então você testa, poxa, o show da Lady Gaga, se acontecer explodir uma bomba, como que evacua? Você simula o mundo antes dele acontecer. Então você faz isso com cidade, você faz isso com empresa. Se eu variar meu preço, tanto para cima, tanto para baixo, simula nessa realidade da empresa virtual, dentro daquele ecossistema virtual. Então você vai ensaiar o mundo antes de aplicar. Evidentemente isso traz benefícios muito grandes. E aí tem o clone digital da célula. Então imagina que eu vou pegar a célula do Mário e vou fazer um clone digital dessa célula e ao invés de você consumir um medicamento que é evidentemente um medicamento padronizado para a população como um todo, testada numa amostra pequena que toma como base real todo mundo, ao invés dessa aproximação que sempre traz desvios e problemas, a gente vai testar o medicamento para a célula do Mário. E aí você tem um medicamento customizado. Isso é uma revolução. Então isso, só estou citando esse exemplo. Você sabe que isso já existe hoje, né? Sim. Você pode, a partir do seu sangue, verificar se, por exemplo, qualquer medicamento, você pode verificar se esse medicamento, para você, cabe aquela dose padrão, perfeito, ou se o seu organismo processa, o teu metabolismo processa mais rapidamente ou mais lentamente, portanto a dose seria diferente, ou mesmo até que aquele medicamento com aquela formulação, para você ele gera um impacto negativo. Então isso já existe... Está na sua infância, mas quando você tiver células de diferentes tecidos, sim, testando e fazendo medicamentos absolutamente customizados, isso aliado à nanotecnologia, então você ter robôs, chips que você vai engolir, que vão ajudar a combater qualquer desvio, você ter monitores permanentes que vão acompanhar, tem muita gente dizendo que a gente vai entrar então na singularidade. O líder desse pensamento é o Ray Kurzweil, que falou inclusive num SXSW, ele que criou o conceito de singularidade para o mundo que a gente vai viver. Então ele pegou, singularidade é um termo da física que coloca que quando você está, evidentemente quando você está, uma suposição, né? Se você estivesse se aproximando de um buraco negro, chega um momento, quando você tem um horizonte de eventos, que a lei da física, como a gente já conhece, a física como a gente dá como a física que domina o universo, né, que é regente do universo, ela deixa de valer. Então aquele é um momento em que você perde o controle do que pode acontecer. A gente não sabe, porque você cruzou o horizonte de eventos, então seria a singularidade. Então Ray Kurzweil pegou essa ideia da singularidade e coloca para o nosso mundo, que o desenvolvimento tecnológico vai levar a gente em 2040, mas esse ano ainda muda, né? De vez em quando o pessoal antecipa, corrige, mas ali por volta de 2040, 2045, a gente então teria a singularidade, que é um momento em que a máquina cria a máquina, que cria a máquina, a nova máquina, e aí a nossa mente estaria conectada também nessa nova realidade, e questões como a morte por envelhecimento estariam então num caminho de resolução. Então a gente, de certa maneira, na visão do Ray Kurzweil, a gente atingiria a mortalidade. O que seria a mortalidade? Se
um caminhão passar por cima de você, por cima de mim, a gente morre. Mas por causas naturais não mais. Porque você vai estar sendo monitorado, porque você vai ter essa visão da ciência e da medicina completamente diferente da que a gente tem hoje. Então a gente reverteria inclusive o envelhecimento. E câncer deixaria de existir e tudo mais, porque a gente estaria monitorando e as pessoas poderiam então viver centenas de anos. Esse é o mundo do transhumanismo, como você falou, e dessa mente conectada. Claro que a gente está falando de algo que é ficção científica hoje, mas é até curioso pegar a história do Ray Kurzweil, que é o autor desse conceito de singularidade para a tecnologia, porque no início, quando ele lançou esse livro lá atrás, no início dos anos 2000, o pessoal tomava meio como, caramba, que louco. O cara surtou. O cara surtou. E ele falava já do que seria uma IA generativa. E, curiosamente, a gente agora voltou a discutir Ray Kurzweil, porque, cara, o que esse cara está falando não parece tão maluco assim. Mas ao longo das décadas nós tivemos vários nomes que se projetaram como futuristas, né? E que num determinado instante eram sacaneados e depois as coisas foram aparecendo e foram se tornando realidade. Às vezes, é claro, não necessariamente como eles previram, mas dentro de um contexto. Meu querido amigo Lucas, o tempo é nosso inimigo e passa rapidinho. Já que a gente está a lei da física ainda não foi alterada, né? A gente não está no clássica ainda está não está no horizonte de eventos do buraco negro, né? Então tá. Então eu vou fazer minha última pergunta e até eu me inspiro no Abu Janra, que era um artista, né, falecido, e ele tinha um programa na TV Cultura de São Paulo. Maravilhoso, né? Ele perguntava a voz dele, né? Vinha e fazia aquela pressão. E eu estou fazendo um trabalho pessoal que eu me inspirei no Abu Janra, e ele fazia uma última pergunta para o convidado, e eu vou fazer essa pergunta para você, aí você olhando para o nosso pessoal ali. Vamos lá. Lucas, depois de tudo que a gente conversou, e eu acho que inspirado em tudo que a gente conversou, para você, o que é a vida? Nossa, Mário, essa eu não vim preparado. Resposta longa ou curta? Aquilo que você sentir confortável em... Então, sem filosofar muito, mas o que é a vida? Eu vou dizer assim, talvez pela minha leitura de Richard Dawkins, que é um darwinista, e aí eu me tornei um darwinista com fé. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito muito nessa visão mágica dessa conexão que existe entre os diferentes seres, né? O Marcelo Gleiser, que é um físico super reconhecido, ele tem falado muito sobre essa magia da conexão de toda a vida, né? Então a gente está vendo ali uma planta, a gente está conectado na origem disso, a origem da vida é igual para todo mundo, né? Então essa visão de um planeta sistêmico, eu acho que a vida é rara. Então quando você pega o que é a probabilidade da gente estar aqui do ponto de vista biológico, a probabilidade de ter uma Terra como ela é, nessa posição perfeita em relação ao Sol, enfim, é tão improvável. Estão procurando no universo um planeta que tenha características como a Terra e não é fácil achar. Eu concordo que é uma bobagem falar de Marte. Vamos colonizar Marte. Não, a gente é feito para esse planeta, a gente é feito para essa gravidade. E mais do que isso, a gente não é fora desse planeta, a gente não é um ser de fora do planeta, a gente é parte dele. Então, eu diria que a vida é rara, breve, somos instantes. Então, que a gente aproveite essa dádiva, se é que a gente pode falar assim, essa improbabilidade da gente estar aqui e que a gente faça uso para, de alguma maneira, não ferrar mais o mundo, não ser uma pessoa
perdida de não ser uma pessoa alienada do olhar para o outro, que a gente consiga ter essa visão sistêmica do que é o nosso planeta. Vamos aproveitar essa dádiva que nos foi dada, porque ela é rápida e, como eu falei, o planeta vai continuar girando. A visão darwinista, por sinal, é essa. Independente do que a gente fizer da nossa vida, do planeta, o planeta vai continuar girando. De alguma maneira, a vida talvez continue, mesmo se tiver uma guerra nuclear. Então vamos aproveitar o nosso instante nesse planeta, porque é daqui que a gente veio e é para ele que a gente vai voltar. Muito obrigado pela sua presença, pela generosidade do seu tempo e trazendo tanta informação daquilo que você tem visto acontecer pelo mundo. E, bom, mais uma vez agradecer também a sua presença na vida da ABMN. A gente tem aí pela associação um carinho e um trabalho todo a ser feito pela comunidade do marketing dos negócios. Eu vou me despedir primeiro agradecendo a atenção de todos e passo para o Lucas as palavras finais para a sua despedida. E se você quiser ainda comentar algo que gostaria que eu não lhe perguntei, fique à vontade. Mário, parabéns pelo trabalho à frente da ABMN. Eu sei o quanto você se dedica por essa entidade. O nosso mercado precisa da ABMN, então convido a todos aqui a acompanhar. Eu tenho visto as entrevistas, tenho acompanhado todo o conteúdo que está sendo gerado pela entidade. Então vamos fazer parte, vamos nos conectar e te agradecer. A gente segue conectado, é um prazer estar ao lado de você e tanta gente interessante nessa entidade. Seguimos, conta comigo. Obrigado de novo e até o nosso próximo episódio de Negócios em Cena. Um abraço para todos vocês.